Quero aqui, primeiro, fazer um esclarecimento. Acho que o ministro Rui Costa e o governo Lula não têm aqui nenhuma estratégia para impedir que ele venha aqui na comissão. O que nós achamos é que o ministro Rui Costa tem que utilizar o tempo dele para construir os programas nacionais para atender a população brasileira que mais precisa da política. E diante disso, o ministro Rui Costa está se dedicando o tempo para criar o novo PAC, para apresentar para a sociedade o novo PAC, para poder retomar as obras paradas que o governo Bolsonaro paralisou durante todo esse período, porque não investiu nada nas obras de infraestrutura do nosso país, e o ministro Rui Costa está se dedicando justamente a essas questões que é fundamental para o nosso povo e para a nossa gente. É por isso que nós achamos que não tem necessidade do ministro Rui Costa vir a essa comissão. É esse o debate que nós temos que fazer e nós estamos fazendo. O outro esclarecimento que eu acho que é fundamental para explicar para as pessoas aqui que estão nos acompanhando, porque veja bem, é sobre a questão da propriedade. O artigo 184, 186 da Constituição Federal diz: todas as terras improdutivas devem ser destinadas para a reforma agrária. Vocês querem proteger terras improdutivas. É isso que vocês querem. O que vocês querem é proteger os grileiros nesse país. O que vocês querem é fazer com que o povo brasileiro volte a ser escravizado. É isso que vocês querem. Nós não aceitaremos ser escravos, porque nós não somos escravos. Nós lutaremos pela nossa liberdade todo o tempo. E não é uma CPI que vai estabelecer regras para poder ver como funcionam as organizações nesse país. Não. Tem uma Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece as regras e todo mundo, todo segmento da sociedade deve estar submetido às regras da Constituição. O movimento sem terra que luta por reforma agrária não está fora da Constituição. Quando ocupa-se uma terra, está ocupando para pressionar os governos, desapropriar essas terras para poder fazer assentamento. É isso que acontece no processo de reforma agrária. Qual que é o grande dilema que hoje aparece aqui nessa comissão? É sobre esse negócio de acordo, que eu quero tratar aqui também. Na reunião passada, nós fizemos um acordo, e o acordo foi que não colocaria o nome de Rui Costa para nem convite e nem tampouco fosse convocado. Pois, nessa reunião novamente. E agora coloca o G. Dias. O que traz para mim e para quem está acompanhando? Vocês querem utilizar essa CPI com chantagem na CPMI do dia 8 de janeiro. Por quê? O G. Dias, o que o G. Dias tem a ver com o processo de reforma agrária, com os movimentos e tal? Nada. Agora vocês querem utilizar aqui as informações que ele adquiriu ao longo do período. Vocês querem utilizar o general pela relação que ele tem com o presidente Lula para pressionar a CPI do dia 8 de janeiro. Vocês não vão conseguir fazer isso. Sabe por quê que vocês não vão conseguir fazer isso? Porque nós que estamos nesta CPI, nós queremos deixar cada vez mais tudo transparente para a sociedade brasileira. Vamos enfrentar esse debate com a maior tranquilidade. Mesmo sabendo que tem um relatório pronto, mesmo sabendo que vocês querem criminalizar os movimentos sociais populares, mesmo sabendo que vocês querem desgastar o governo Lula, mesmo sabendo que o governo Lula colocou o Plano Safra 364 bilhões para o agronegócio. Um crescimento de mais de 27% com relação ao governo passado. Mas mesmo assim, vocês não estão contentes. Mesmo assim, vocês acusam os movimentos populares de querer recursos do governo federal. E quem utiliza os recursos do governo é justamente o agronegócio. O agronegócio é forte porque são 364 bilhões que o governo Lula lançou no Plano Safra para atender o agronegócio. É por isso que é forte. Passa esses 364 bilhões para os pequenos agricultores, para a agricultura familiar, para produzir alimento, para vocês verem como é que vai ser o desenvolvimento. O grande problema é que vocês querem proteger cada vez mais os ricos. Olha o que vocês estão fazendo. Convocando o vice-presidente da Suzano a essa comissão só porque o vice-presidente da Suzano ou algum diretor da Suzano fez o L na campanha anterior. Aí agora tem que trazer aqui na comissão e diz, não, vai trazer enquanto vítima. Qual a vítima? A monocultura no extremo sul dessa grande empresa. Vítima de quê? Vítimas são as pessoas pobres, que é explorada naquela região ou em todo lugar desse país. Vítimas são essas pessoas. Mas vocês querem trazer eles aqui, sabe o quê? Para mostrar que vocês têm poder, têm força, pode humilhar qualquer um. Ah, isso vocês não vão conseguir. Não vão conseguir, sabe por quê? Porque cada vez mais nós estamos convictos, com certeza,
que nós vamos democratizar cada vez mais esse país, cada vez mais, criar oportunidades iguais para todos e todas nesse país. Nós vamos trabalhar para que as pessoas tenham direito e oportunidades iguais. É isso que nós vamos fazer. Quando se fala na convocação do ministro Rui Costa a esta CPI. Porque é impressionante, e aqui eu até elogio os parlamentares da base do governo, o esforço que os deputados da base do governo têm empreendido para que o ministro Rui Costa não seja convocado nesta CPI é impressionante. É impressionante. Eu não via tamanho esforço assim desde a CPMI do dia 8, em que eles se esforçaram muito para que não fosse convocado o ministro Flávio Dino e para que não fosse convocado o ministro G. Dias. Eu não via tamanho esforço assim desde que o presidente Lula atuou para que não caísse o sigilo das imagens do Palácio do Planalto. Ou seja, cheira muito mal esse medo em relação a convocar o ministro Rui Costa nessa CPI. A gente já sabe que a situação política do ministro Rui Costa não é das melhores. Alguns parlamentares do governo têm dito, não, ele tá fortalecido. Cá entre nós, todos nós sabemos que o ministro Rui Costa não tá fortalecido coisa nenhuma e que a fragilidade dele nessa casa especificamente é muito forte. E mais do que isso, foi passada este Congresso Nacional, e eu fui membro da comissão especial que analisou a medida provisória dos ministérios. O presidente Lula, na medida provisória original, passou os serviços de inteligência do Gabinete de Segurança Institucional, que é onde deveria ficar, porque o GSI é um ministério, como o próprio nome diz, institucional, que deve trazer informações de Estado, que deve estar a serviço do Estado, com E maiúsculo e não do governo. O presidente Lula, na medida provisória dos ministérios, passa os serviços de inteligência para a Casa Civil, o mais político dos ministérios. E agora, essas informações relativas ao MST estão sob a tutela do ministro Rui Costa. E mais do que isso, quando eu debati essa medida provisória com o líder do governo, o deputado Zé Guimarães, em plenário, o deputado Zé Guimarães disse, veja, vocês não têm o que se preocupar com os serviços de inteligência na Casa Civil, porque não é da natureza do governo petista perseguir adversários políticos. Em 2016, e eu vou repetir aqui o que eu disse na comissão especial da medida provisória, a presidente Dilma Rousseff deu uma ordem para que o ministro da Justiça fizesse um dossiê contra mim, um menino de 19 anos de idade. Eis que eu tive acesso, por meio de uma ação na Justiça, um habeas data, a trechos desse, porque eu fiquei muito curioso. O que a Dilma e o Cardoso descobriram sobre mim com 19 anos de idade para tentar me incriminar, para tentar deslegitimar o movimento pelo impeachment. E eu tive acesso a trechos desse dossiê que o Cardoso fez contra mim, contra o Movimento Brasil Livre, deputado Ricardo Salles. E dois dos pontos que o ministro Cardoso ressaltou, veja só onde é que foi a investigação do ministro Cardoso. Primeiro, que eu tinha recentemente sido contratado para ser colunista da Folha de São Paulo. Esse tinha sido um dos destaques do dossiê contra mim, que deveria ser trazer informações para me denegrir. O outro destaque que o ministro Cardoso fez em relação a mim é que durante minha trajetória escolar eu tirei boas notas. Então você veja, se já com os serviços de inteligência no Gabinete de Segurança Institucional, o governo petista já produzia dossiê contra adversário político de 19 anos de idade, vocês imaginam o que eles não estão fazendo na Casa Civil, com o serviço de inteligência na Casa Civil. Além de ter, mais uma vez reforçando, todos os dados hoje da ABIN em relação às lideranças e às invasões que ocorrem no país inteiro. Então eu só reforço aqui da necessidade da prioridade número 1 desta CPI, de que o primeiro ato desta CPI, depois do recesso, seja chamar o ministro Rui Costa a prestar esclarecimentos aqui em relação às informações que a ABIN tem sobre movimentos criminosos que promovem invasões e sobre a omissão do governo em relação a esses movimentos. Porque se a ABIN agora tem um mapeamento desses movimentos e ela está sob a tutela do ministro da Casa Civil, o que o Ministério da Casa Civil fez em relação a esses movimentos até agora? Qual ação foi tomada em relação a esses movimentos até agora? Qual ação foi tomada contra agentes políticos que têm feito corpo mole para cumprir decisão de reintegração de posse? E pior do que isso, enquanto a gente faz essa CPI, que já teve um efeito positivo porque as invasões já diminuíram só da gente ter uma investigação, o CNJ solta uma resolução dizendo que só pode ter reintegração de posse depois de ter uma audiência com o sujeito que teve a propriedade invadida, com o invasor
supervisor, com a defensoria, com o Ministério Público, com as ONGs que prestam assistência às famílias que estão no lugar invadido e que mais do que isso, a reintegração o mandado de reintegração de posse, ele só pode ser expedido depois que a prefeitura cadastrar essas pessoas e colocar essas pessoas num programa de residência. Acabou o direito de propriedade. Ou seja, se você foi invadido, o que diabos você tem a ver com um programa de habitação da prefeitura de um sujeito que invadiu a sua propriedade? E se a prefeitura demorar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos pra fazer aquele cadastro? Enquanto nós estamos aqui nesta CPI investigando invasões criminosas, o CNJ tá dando mais salvaguarda pra quem invade do que pra quem é invadido. Esse tipo de conduta e esse tipo de medida legal precisa ser combatida por essa CPI, porque essa CPI também tem a competência legal de propor solução legislativa. E sobre a Casa Civil, tem outro ponto fundamental que passa pela Casa Civil, que é o filtro de indicações. A Casa Civil faz o filtro, levanta o que a gente chama da capivara do sujeito que é indicado. O Tribunal de Contas da União, e aqui o Chico Graziano já mostrou muito bem, e o requerimento que eu aprovei, mais uma vez, nessa reunião teve deputado que disse que não teve documento analisado. Não estão estudando os autos da CPI, porque eu já anexei 600 páginas da parte do INCRA, inclusive o acórdão do Tribunal de Contas da União, que demonstrou que é ilegal a prática de governos petistas de terceirizar, nas palavras do TCU, reforma agrária. E a Casa Civil aceitou a nomeação de mais de 9 membros do MST pro INCRA, que foi justamente o indiciamento que a gente teve na última CPI da existência de uma indústria fraudulenta de titulação de terra. O movimento ia lá, usava gente vulnerável como massa de manobra para invadir a terra, o INCRA concedia a terra, o líder pegava a terra e vendia. E essas nomeações ilegais estão acontecendo agora. Nós temos o dever de, no relatório, encaminhar isso pro Tribunal de Contas da União, porque o Tribunal de Contas da União já suspendeu isso no passado, precisa suspender isso agora, no presente. Tudo isso que está sendo dito agora passa pela Casa Civil. Por isso eu faço um apelo ao relator, ao presidente, a toda a mesa e a todo o plenário. A prioridade número 1 desta CPI, depois do recesso, tem de ser chamar o Rui Costa a esta comissão. Pessoal, esse daqui é o meu canal de cortes, tem muito conteúdo aqui que você não encontra no canal principal, então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clica no sininho também para você sempre receber as notificações. Pessoal, eu preciso falar com vocês sobre esta revista aqui. Esta revista chama-se Revista Valete. É a revista do Movimento Brasil Livre que, ó, tá linda e não só linda, com muita qualidade, mas também com muito conteúdo. Vou só dar aqui, ó, uma folhadinha para vocês darem uma olhada na qualidade, na densidade dos textos, na qualidade das imagens. É uma revista absolutamente profissional e para você assinar, ter acesso a ela, é só você clicar no link que eu vou deixar aí na descrição para você receber a Valete bonitinha aí na sua casa, com artigos de gente muito inteligente para te atualizar e te deixar, né, no limite do conhecimento de várias áreas envolvendo filosofia, história, geopolítica, política, economia. Assinem a revista Valete, que ela tá muito boa e toda semana, todo mês a gente tem depoimento de leitores muito felizes com a Valete.